Te atualizo também sobre o Fluminense, que corre o risco de ter de pagar uma compensação financeira para tirar Hulk do Galo. Para completar, reforço muito interessante no Atlético Mineiro. Nesse vídeo vamos trazer uma novidade sobre Hulk. Tem essa notícia, se ele vai ficar, se ele vai sair. Tem novidade, assista até o final. Vamos falar sobre Maicon e sobre o Lucas Assad. Tem notícias sobre todos eles. Últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal Sem Perder Tempo. Pedi para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te contar agora sobre um reforço interessante no Galo. Paulo Brax, CEO, o homem forte do futebol do Atlético, anunciou nesta terça-feira que o Galo só depende da realização de exames médicos para confirmar a contratação de Alan Minda. Ponta direita, pode jogar na ponta esquerda também, só 22 anos de idade, atleta da seleção equatoriana. Muito rápido, bom driblador, a operação é de compra e está fechada. Os valores ainda não foram divulgados. Jogador que pertence ao Cercle Bruges, time belga que havia o comprado do Independente do Equador por 2 milhões de euros. Operação certamente superior a 5 milhões de euros. Na atual temporada, o Minda soma 18 jogos, com 3 gols e 2 assistências pelo seu time, além de 4 partidas e mais 2 assistências pela seleção equatoriana. Para completar nessa entrevista longa que o Brax concedeu lá na cidade do Galo, o homem forte do futebol atleticano não cravou a permanência do Hulk, embora tenha afirmado que o Atlético se esforça para mantê-lo. Admitiu negociações pelo Assad e pelo Maicon. O Assad é um meia chileno, o Maicon atleta que jogou no Corinthians, mas pertence ao Shakhtar. Também assegurou que as prioridades são um lateral direito, um volante e um centroavante. A última, Juninho Capixaba está descartado depois de negociações e principalmente da contratação de Renan Lodge. Quero te falar agora sobre Fluminense e Hulk. Existe otimismo da parte do Fluminense em relação ao acordo com o Hulk. Dá para dizer até que entre atacante e clube está tudo mais ou menos acertado. O ponto é que o Atlético mudou o seu discurso. Algumas semanas atrás, o Galo cogitava abrir mão do Hulk desde que o Hulk pedisse para sair. Mas, diante de uma oferta de um clube brasileiro para o jogador e não para o Atlético, há nesse momento dentro da cidade do Galo a impressão de que só vale a pena liberar o Hulk a 1 ano do fim do seu contrato, desde que exista uma compensação financeira. Mesmo lembrando que o Hulk tem um custo entre salários, direitos de imagem e luvas superior a 2 milhões e 200 mil reais e não parece fazer muito parte dos planos do técnico Jorge Sampaoli. Só para completar, recentemente o Galo fez uma proposta para a permanência do Hulk, mas a oferta não agradou tanto ao atacante. De acordo com a jornalista Joana de Assis, a proposta até 2027 faria com que o Hulk tivesse um decréscimo no seu salário no segundo ano de contrato. Ele manteria seus vencimentos em 2026, mas teria de aceitar uma redução para a próxima temporada. E em relação à possibilidade dele ficar com um percentual das ações da SAF, segundo a Joana de Assis, o Hulk teria de comprar tais ações e não ganharia, como foi divulgado recentemente. Bom, então bora começar falando sobre o Maicon. Tá aí a informação. Corinthians volta a oferecer 3 anos de contrato a Maicon para comprá-lo do Shakhtar Donetsk. O Timão igualou a proposta do Atlético, agora a decisão está nas mãos do clube ucraniano. Ano passado, o antigo diretor de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, encaminhou um acordo para um contrato de 3 anos. Agora em 2026, o novo diretor Marcelo Paz tentou reduzir para 2 anos. O Shakhtar topa liberar Maicon sem custos e mantendo 50% dos direitos econômicos aí do volante, mas insiste que o contrato seja de 3 anos. O Atlético entrou na briga e ofereceu o tempo de contrato que o Shakhtar deseja. Com isso, o Corinthians decidiu igualar a informação aqui do GE Globo. Tá aqui os jornalistas, né? Tá aí o Maicon. Tem mais informação. Tá aí, ó. O pessoal do canal Eu Acredito, o Adson. Atlético enviou proposta para ter Maicon, já o Shakhtar prometeu responder ainda nessa segunda. Existe confiança para um desfecho positivo. Nos bastidores, Marcelo Paz tenta a última cartada no Corinthians. Dorival Júnior não quer perder o atleta, tá? Tá aí o jogador com a camisa do Galo, hein? Vai ficar bom ou não? E por fim, o nosso querido Marco Geves trouxe aí, ó. Atenção, apesar do Corinthians tentar refazer a proposta, o Shakhtar avançou com o Galo na negociação por Maicon. O clube mineiro está na frente pela contratação, o staff do jogador já se movimenta para a vinda a Belo Horizonte nos próximos dias. Então vamos aguardar. Segundo o Geves, o Maicon estaria mais propenso a vir para o Galo, mas a gente tem que lembrar que o Corinthians é o clube onde ele jogou por um bom tempo, está bem ambientado, e para o Shakhtar, ele ir para o Corinthians, está tudo certo. Vai depender muito, até as informações que eu tenho visto aí, algumas outras informações,
vai depender também muito aí do staff do jogador, né, do próprio jogador, porque o Shakhtar emprestar para o Corinthians 3 anos ou para o Atlético, acredito que não faça tanta diferença, então vamos aguardar, até porque no Corinthians ele é titular, o Dorival Júnior conta com ele, é capitão do time, então vamos aguardar aí se ele vai para o Galo ou para o Corinthians. Já falei sobre ele, se seria uma boa ou não, no vídeo de ontem, acompanhe, porque aqui é notícia, meu amigo. Então vamos mudar, vamos falar do Lucas Assad, esse meia aí habilidoso, vamos falar dele porque tem informação quente. Mas, bom pessoal, vamos para a notícia aí, ó, do Lucas Assad, né, esse meia de 21 anos, 1,72, avaliado em 3 milhões de euros aí, tá na Universidade do Chile, tem mais 1 ano de contrato apenas. E aí o Marco Geves trouxe uma outra informação aí importante, ó. Lucas Assad está amadurecendo, mas ainda não está fechado. Chances do negócio ser concretizado nos próximos dias existe. Staff vê com muitos bons olhos uma vinda para o Galo. Clube tenta destravar o negócio com a Laú. Então, tá aí a informação. O Atlético tem interesse, o Atlético estaria então, segundo o Geves, negociando para trazer o Lucas Assad. Inclusive, eu vi um vídeo, não vou passar aqui porque conta de direito de imagem, mas o time dele, né, teve a reapresentação hoje, e ele ali no carro, os repórteres pararam ali, perguntaram sobre o interesse do Atlético, e ele falou, olha, isso aí é com o meu representante, eu não vou falar nada, ele é quem cuida, né, da minha carreira. Então ele meio que se esquivou aí com relação a isso e falou que é para ser tratado com o empresário dele. De certa forma, gente, é um jogador que, primeiro, é uma grande aposta. Se você vê os vídeos dele, né, o meu amigo Vitor Cunha, por exemplo, do Scout Alvinegro, até postou um vídeo agora há pouco, falando que ele chega e farda, chega e joga. Ele é um meia atacante de muita habilidade, ótimos números. Eu já fiz uma análise aqui no canal, depois dá uma olhada aí, porque a análise foi muito bacana. E essa informação é interessante. Eu acho que o Lucas Assad é uma das grandes promessas aí, umas ótimas promessas do futebol sul-americano aí, né, desses últimos anos. E aí, o que você acha? Lucas Assad no Galo seria uma boa? Chega para jogar ou não? Eu acho que é um jogador interessante. Já saiu informação de que o Atlético estaria negociando com outros jogadores ali para a posição, estaria, né, em algumas frentes aí, inclusive o Lucas Assad. Vamos ver, se vier ele ou vier alguém melhor ainda, tá tudo certo, mas espero que venha um jogador de qualidade. O que você acha? Lucas Assad no Galo, uma boa ou não? E por fim, vamos falar do Hulk? Tem notícia? Vamos lá, vamos trazer então a informação. Primeiro, meu amigo Vadson postou aí, ó, Hulk e a diretoria do Galo devem se encontrar novamente nesta segunda-feira para talvez definir a sua situação. O Tanaka trouxe essa informação também, tá? O clima da conversa foi bastante agradável e que o atleta não se mostrou resistente nem irredutível. O projeto começou a ser desenhado no fim de 2025, formação da Itatiaia. Aí tá o projeto Hulk, que foi falado, né? Uma estátua na esplanada da Arena MRV, uma porcentagem da SAF após ele se aposentar e um documentário aí sobre o fim da carreira do Hulk, sobre, enfim, a história dele no Galo, né? E aí o Vadson postou uma outra informação, ó. Uma das possibilidades da contraproposta do Hulk, que será feita ao Atlético, é da sua renovação de contrato por mais 1 ano. Seu contrato se encerra em dezembro de 26. O Fluminense oferece ao jogador um contrato maior e com isso o Galo teria que igualar a oferta para a sua permanência, né? É o que está sendo especulado. O Betinho do Fala Galo até trouxe uma informação que, na verdade, ele tem um contrato de 2 anos, sendo o primeiro, né, até o final de 2026, mais 1 ano que seria ativado por metas. Então, se ele bater as metas, aí seria até o final de 2027. O problema é que o Hulk pode ser um reserva com o São Paulo, ele pode não bater essas metas, ele não sabe quais são as metas, mas ele pode não bater essas metas, e aí ele vai querer, obviamente, uma estabilidade de mais 1 ano de contrato. Interessante, ele tá pensando então em jogar pelo menos mais 2 anos aí, físico para isso, ele se cuida, ele tem. Então, gente, hoje ainda a reunião, tem debate Galo, 8h30, pra gente falar mais sobre essa questão do Hulk, sobre reunião e tudo. Então hoje à noite a gente já pode ter a definição, mas a informação é, ontem eu trouxe, inclusive na live que eu fiz aí, né, sobre o Hulk, sobre a reunião que havia se encerrado. O Hulk saiu bem, saiu feliz, gostou do que ouviu, mas que haveria uma outra reunião. Aí hoje tem essa informação, haveria então, vai haver uma outra reunião para resolver, para bater o martelo com uma contraproposta do Hulk, e a gente acredita que tem a ver com, agora mais futebol, né? O Atlético fez uma proposta mais ali fora do campo. Agora dentro de campo, vamos ver aí o que o Hulk vai pedir para o Galo e se ele fica ou não, mas esse martelo deve ser batido hoje, tem uma chance muito boa. E aí, você tá torcendo pro Hulk ficar no Galo ou não? Comenta aí, deixa o like no vídeo, lembrando, 8h30, Debate Galo ao vivaço, tô te aguardando, tá bom? Gente, curte o vídeo aí, se você gostou, vídeo curtinho, informativo, deixa o like
inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, verifica aí se você está inscrito. Te aguardo mais tarde aí no programa Debate Galo. Até a próxima, valeu gente, fui, tchau.